Falando um pouco mais especificamente sobre o instrumento CEVAT, ele é dividido em 4 dimensões. A primeira dimensão que nós analisamos é a dimensão trabalho. Eu vou explicar cada uma dessas subdimensões. Eu queria aproveitar o professor Reed para que ele explicasse um pouco qual foi o pensamento e o contexto dele para essa dimensão. Beleza. Na verdade, cada quadrante do sistema CIVAT, cada quadrante briga entre si, ou seja, trabalho e relações. Você pode ou trabalhar e trabalhar, ou pode ficar bebendo com um amigo, não pode fazer duas coisas. Relações e controle, você pode ter amizade ou você pode defender os seus interesses. Se você já emprestou dinheiro, por exemplo, para algum amigo ou parente, você teve que escolher entre receber o dinheiro de volta e continuar com a amizade. E às vezes não conseguir fazer nenhum nem outro. Tá? Pensamento e trabalho. Quando eu tenho um monte de coisa para fazer, eu estou aí longe pensando, imaginando coisa legal, pensando na natureza do mundo e sem fazer o trabalho. Então, cada quadrante briga com cada outro quadrante. Então, a vida é assim. Só que dentro dos quadrantes também, as subdimensões, também existem tensões entre as subdimensões. Nós escolhemos 4 subdimensões para o quadrante de trabalho, que é esforço, simplesmente resistência pura e simples. Trabalha, dá o duro e aguenta o trampo. Né? Tempo, fazer as coisas na hora certa. Se eu atrasar 1 minuto para um compromisso, eu tenho um treco. Tá? Tem outras pessoas que se chega no mesmo dia já está bom. Né? Terminar tarefa. Eu comecei o trabalho, aí eu larguei, depois retomei, depois larguei, depois retomei, depois... Tem gente que se não acabar com aquilo de uma vez, começou, tem que acabar. E se não acabar, o cara fica louco. Mas não é a mesma coisa que você terminar na hora. O tempo, inclusive, existe uma certa contradição. Você quer terminar o serviço, muitas vezes, então o relógio vai batendo, vai batendo, vai batendo. E você terminei, mas eu terminei de madrugada. Aguentei, mas terminei. Finalmente a qualidade, fazer certo, fazer bem, fazer redondo, fazer inteiro, fazer perfeito. Essas 4 dimensões, elas ora colaboram entre si. A pessoa que é apressado, às vezes consegue terminar mais do que a pessoa que não é. Mas eles também brigam entre si. A maior briga é entre qualidade e os outros. Eu tive os mais brilhantes e empenhados alunos meus de doutorado, de todo o tempo, não terminaram, não tiveram o grau. Por quê? Porque o seu trabalho tinha que ser perfeito. E como nada nunca é perfeito, então eles acabaram se desesperando e largando. Tá? Uma pessoa que, por outro lado, tem mais necessidade de terminar as coisas, ele vai forçosamente chegar um momento que, olha, eu queria fazer melhor, mas eu tenho que terminar essa coisa. Então, você tem uma tensão entre tempo e também qualidade. Olha, esse negócio tem que sair hoje. Não, mas não está bom. Então, de um lado, o cara que está alto em tempo diz, não, tem que sair hoje. E o outro cara que está alto em qualidade falou, não, mas está uma porcaria. E os dois brigam e o serviço não sai, ou saia e um está muito... Um ou os dois está brigado, está descontente. Então, como todos os quadrantes, como quase tudo na vida, existe tensão entre essas coisas. E se você enfatizar muito uma coisa, por exemplo, quem está como o Kobe, está 18, 20 em qualidade, ele sofre muito, porque ele sabe que tem que sair o serviço, mas não está bom ainda. Então a fonte de um monte de tensões na nossa vida é justamente o conflito entre esses 4 áreas de esforço menos que os outros 3, mas os outros 3, tempo, prazo, terminar e qualidade, esses existem numa relação de tensão imensa e constante. E as notas que você deu, dá uma olhada nessas notas e você vai sentir qual desses fatores que leva mais precedência, que leva mais peso na sua vida e que cria mais tensão emocional entre os outros. Por exemplo, se você está alto simultaneamente em tempo e em qualidade, você sofre muito, porque você sente ao mesmo tempo essas duas forças. Isso cria muito conflito, muita tensão emocional. O que o professor passou
esses dados, essas informações todas, elas foram colocadas no contexto brasileiro, então no contexto nacional. Então você tem acesso agora ao seu teste e nele tem as suas notas dessa dimensão que nós estamos tratando, que é a dimensão trabalho. O professor falou a primeira dimensão como esforço, e ele também recebe a tradução de trabalho duro. O que nós percebemos? Pessoas que estão baixas nesse esforço ou nesse trabalho duro, a nota vai de 5 até 10, são pessoas que têm uma predisposição muito maior para delegar tarefas. Então, elas não são pessoas que assumem trabalho dos outros, elas, toda vez que tem alguma coisa para fazer, olha, eu preciso que você faça isso. O primeiro pensamento dela é, tá bom, quem é que pode me ajudar na realização disso? Então, existe um ponto muito positivo. Se você pegar qualquer literatura, ela diz que eu consigo fazer muito mais coisas em grupo do que individualmente. Esse é o lado positivo. O lado negativo de quem delega muito é que no momento em que ele não tem para quem delegar, ele também sente muita dificuldade em fazer. E muitas vezes não sabe, porque todas as oportunidades que ele teve, ele delegou esse trabalho. Então, essa é uma observação. Na outra extremidade, eu vou ter no esforço também, ou trabalho duro, uma nota muito alta. E aí ela seria 16, 17, 18, 19 e 20. Quanto mais alto você está nessa escala, você tem qual tipo de comportamento? Você é aquela pessoa que pega tudo para fazer. Então eu peço para que alguém faça, eu não dou nem tempo para que ela comece a desenvolver e eu já tiro o trabalho dela. Então, por quê? Porque eu não imagino, quem tem uma nota muito alta em trabalho duro, ela não imagina que a outra pessoa também tenha esse empenho. Então, por mais que o outro saiba fazer, tenha foco nas outras dimensões, como o professor Reed, que seja uma pessoa capaz de entregar, quem tem uma nota muito alta de trabalho duro, sofre muito quando vê a outra pessoa trabalhando. Então é uma pessoa que, qual é o seu lado positivo? Predisposta a fazer, trabalha muito, realiza, não fica na dependência das outras pessoas. Qual é o ponto negativo dessa dimensão? A pessoa que é muito ansiosa por conta disso, ela se acumula de trabalho a tal ponto dela, às vezes, não entregar. Então ela pegou tanta coisa, que chega uma hora que ela perde prazo, ela não termina, ela não consegue focar na qualidade. Por quê? Eu passei algo, eu não esperei nem a pessoa fazer, mas eu tomo esse trabalho para mim. Na sequência, nós temos a questão do prazo. Então, o que a gente observa? Uma pessoa muito baixa em prazo, ela costuma pensar no tempo como algo muito flexível. Então, eu combinei de fazer um negócio, eu tenho 1 hora para fazer essa apresentação, mas eu estou gostando daquilo, eu estou vivendo. Eu encontrei isso muito entre coaches, entre profissionais de RH, pessoas que são altamente apaixonadas por aquilo que elas fazem. Então, puxa, eu estou aqui conversando, caramba, eu precisava gravar um vídeo que não fosse muito extenso, mas a outra pessoa está tendo um aprendizado. Então o que eu faço? Eu estendo, eu não me preocupo em terminar. E qual é o lado positivo disso? Eu vivo um momento intensamente. Então, nós estamos aqui e eu quero fazer o máximo possível. Agora, se você tinha um outro compromisso, dançou. Quem é muito alto na dimensão tempo, são pessoas que querem tudo muito rapidamente. E elas sofrem com o atraso do outro. Eu marquei com alguém, se a sua nota está ali perto do 18, 19, 20, se ela já está acima da média, o que é que... Caramba, eu marquei com a pessoa às 2 horas. São 2h05 e ela não chegou. Caramba, mau caráter. Porque se a pessoa não respeita tempo, ou seja, eu tenho uma preocupação tão grande com o tempo que eu imagino que a marca atraso seja um posicionamento de caráter. Qual é a vantagem de quem é bom do ponto de vista do tempo? Ele assume compromissos e ele cumpre dentro daquilo que foi o prazo estabelecido. Então, se eu tenho uma tarefa e eu preciso ter um trabalho ou alguma coisa, eu preciso que a pessoa entregue numa determinada
um determinado horário, eu vou destinar para quem? Para essa pessoa. Existe um monte de outras implicações. Então, por exemplo, nós estamos passando uma visão geral, só que o professor Reed está elaborando um treinamento de analista comportamental, e ele vai explicar, por exemplo, que pessoas que têm essa nota muito alta em tempo, são pessoas que têm uma urgência, por exemplo, numa promoção. Então, se eles estão numa empresa e aquela promoção não chega muito rapidamente, ela simplesmente pede as contas e vai para outro lugar. Porque ela tem necessidade do tempo, ela tem necessidade do prazo. Então, tem um lado positivo, que ela marcou, ela cumpre. O lado negativo é que ela se torna extremamente ansiosa. Ela sofre por conta disso. A outra dimensão, subdimensão, é terminar a tarefa. E terminar a tarefa é interessante porque você tem pessoas que têm uma nota muito baixa em terminar a tarefa, são pessoas que analisam cada coisa que elas fazem como uma possibilidade de aprendizado. Então, eu tenho que fazer, me fui atribuído uma determinada função. Então, o que eu posso aprender daquilo, absorver daquilo para que eu possa replicar em próximos trabalhos. Então, qual é o ponto positivo de quem tem uma nota baixa em terminar a tarefa? O ponto positivo é que a pessoa ela aprende bastante com aquilo que ela faz. Então ela tem a característica oposta. Uma pessoa que tem uma nota muito alta em terminar a tarefa é aquela pessoa tarefeira. Ela tem que começar e terminar, começar e terminar, começar e terminar. Então, você chegou para ela, eu até dou um exemplo. A gente pensa assim, por exemplo, um profissional que trabalha como caixa no supermercado. Ele tem uma fila gigantesca, o foco dele tem que ser o quê? Terminar aquilo que ele começou. Então, a pessoa coloca a compra no supermercado, ela vai passando. Qual é o limite dela? Perceber se ela ouviu o barulho ou não. Ouviu o barulho, passou o produto, ouviu o barulho. Ela não tem o tempo de checar se aquilo... Então, se eu preciso de colocar alguém numa função dessa, eu vou buscar alguém com uma terminar a tarefa muito alta. Qual é a vantagem de quem tem a nota de terminar alto? Ele terminar a tarefa alta. Ele começa e termina aquilo que ele estabeleceu. Qual é a desvantagem? Ele não avalia muito aquilo que ele está fazendo. Então ele pega, resolve e termina. Às vezes ele teria até uma situação semelhante, mas ele não consegue associar. Ele vai e segue nessa sequência. E a última subdimensão é a subdimensão da qualidade, que segundo o professor Reed, eu achei extremamente interessante, ela segue uma escala diferente. Porque a gente tem como característica, né, professor, sempre valorizar um pouco mais a qualidade daquilo que nós fazemos. Então, você pode perceber que a escala da qualidade no teste que você recebeu, ela é um pouco mais alta. Então, quem está baixo em qualidade tem uma nota abaixo de 11. Quem está alto, acima de 17. Então, quem está muito baixo em qualidade, qualquer serviço para ele entrega. Então eu peço qualquer coisa, a pessoa tem uma nota baixa em qualidade, ela pega e entrega facilmente. Ela não olha os detalhes, os pormenores, ela não dá a atenção necessária. Qual é a vantagem de você ter uma pessoa com uma característica dessa? Dependendo da função que ela venha desempenhar, você não necessita especificamente este foco tão grande em qualidade. Uma pessoa alta em qualidade, o que ela tem como característica? Ela busca a perfeição. Então, cada coisa que ela for fazer, ela vai olhar com um nível de detalhamento impressionante. É bom do ponto de vista da pessoa que vai receber esse trabalho, porque ela olhou cada situação, ela avaliou, ela viu se tinha alguma maneira de fazer melhor, todas as situações que ela poderia colocar dentro daquele contexto. Qual é o ponto ruim? Nunca está tão bom suficiente para eu entregar para alguém. Então, o professor Reed comentou a respeito da minha nota de qualidade, ela realmente era bastante alta. Então, eu lia e relia meu trabalho e falava, caramba, não está bom ainda. Caramba, não está bom ainda. Até que chegou um determinado momento que eu falei, não, essa é a data limite, está aqui o meu trabalho. Então, essas situações, elas têm que ser avaliadas. Como o professor disse muito bem,
todos nós temos alguma dessas dimensões com um certo destaque. Então, elas roubam energia, elas roubam tempo, elas destinam uma certa atenção e aquilo que é o predominante. Aproveitando só que a gente está falando dessa dimensão, a dúvida mais frequente que tem é a dúvida do prazo, a data limite para entrega e o terminar a tarefa, que gera sempre uma dúvida entre essas duas. Certa vez o professor me contou de uma situação de uma profissional de RH da Ásia, que ela tinha uma nota de terminar a tarefa muito alta e o tempo dela, a nota de prazo dela, de tempo era baixa. Então, toda vez que se cobrava dela, olha, você tem 1 hora para terminar aquele, porque a nota dela de tempo era muito baixa. Então, cada vez que eu cobrava dela tempo, ela não conseguia fazer. Mas no momento em que eu chegava para ela e dizia assim, olha, vamos terminar essa situação para começar uma nova, como a nota dela de terminar a tarefa era alta, ela sempre acabava destinando. O senhor lembra de mais alguma situação, professor? Desse tipo? Não, mas não o que na verdade é comum pessoas que estão muito ligadas ao tempo. Tem que estar na hora, eu estou sentindo o relógio bater. É menos comum as pessoas terem essa necessidade de terminar a tarefa. Então o cara que está alto em tempo, ele vai chegar no serviço pontualmente, ele vai embora também pontualmente, porque não, tem que pegar o metrô, tem que chegar em casa, assim por diante. Ao passo que a pessoa que tem que terminar a tarefa diz, putz, essa coisa tem que sair, e o relógio pode ir caindo, passando, mas ele vai vislumbrar a unidade de trabalho que tem que ser feito e vai dar um jeito de fazer um fechamento nesse trabalho. Bacana, muito bom. Junto do material que você recebeu, tem uma apostila de mini treinamento do instrumento CEVAT. Se você quiser imprimir esse material e acompanhar, é bastante interessante para que você entenda cada uma dessas dimensões que nós estamos abordando. Vamos lá para a próxima dimensão?